no livro de Apocalipse. É Apocalipse capítulo 1, e depois nós vamos ler na mensagem a revelação de Jesus Cristo, né? Tá no, acho que você tem que entrar pelos 7 eras da igreja, né? Os livros, né? E porque aqui não tem parágrafo, mas está logo no início, né? A revelação de Jesus Cristo, baseado nessa leitura do Apocalipse capítulo 1. E vamos aqui então. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, servo de Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Olha você sendo bem-aventurado aí mais uma vez, né? Você é sempre bem-aventurado cada vez que você lê e ouve, né? E guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, olha o detalhe aí, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha o que ele fez de você. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e toda língua da terra, passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Senhor, mais uma vez somos gratos ao Senhor por o Senhor nos trazer aqui. Já ouvimos louvores, Pai, foi feitas orações, e nossa alma já se sente tão bem em estar aqui, Senhor, porque o ambiente é celestial, ó Deus. Mesmo estamos num mundo escuro de treva e pecado e opressão, e injustiça e maldade, Pai, demônios agindo de todas as formas, mas o Senhor vem e nos protege, o Senhor vem e nos dá uma comunhão com o Senhor, ó Deus. O Senhor deu poder a seus filhos, eles criam a atmosfera, Pai, e esse lugar é um lugar de adoração. Amém. E nós viemos para cultuar o Seu nome, sentimos aqui a Tua presença. E na verdade, Pai, o único que sempre tem que se sentir mal com as nossas reuniões são os espíritos malignos, Senhor, porque estamos em comunhão com o Senhor. Pai, agora ajuda-nos, ó Deus, que saiamos daqui edificados, fortalecidos no Senhor, que a igreja saia poderosa. E a única forma da igreja ficar cada vez mais poderosa é pelo poder da palavra, Pai, que desce até a alma de cada eleito, Senhor. A Tua palavra é tão poderosa, Senhor, que o Senhor, ao citar a Tua palavra para o diabo que tentou algo contra o Senhor aqui na tentação, lá no deserto, Senhor, foi tão forte aquela palavra, está escrito, que diz, irmão Branco, ele levou um choque de mais de 10.000 volts, Senhor. Que poder tem as palavras de Deus. Amém. Assim que a Tua palavra possa ter total liberdade para agir em nossas vidas. Amém. E tirar todo o mal de nós, Pai, da nossa alma, espírito e o corpo também. Continue, pois, conosco. Ajuda-me, ajuda os Teus servos.
No nome de Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados, oramos e te pedimos. Amém e amém, Jesus. Amém. É assentados, irmãos. Então, é assim, se fosse, a princípio, escolher um título para essa mensagem, seria uma pergunta, né? Mediante a Escritura, e aí a Escritura responde, a pergunta escriturística ela responde. Afinal, quem é Jesus Cristo, né? Quem é Jesus Cristo? Para muitas pessoas, tem ele como, muitos têm ele como, foi um grande homem, né? Um filósofo, um líder religioso, né? Muitas pessoas que não creem nele como Salvador. Agora, dentro daqueles que têm ele como seu Salvador, que vão às igrejas como nós aqui, na sua mente, no nosso coração, quem é Jesus Cristo? Será que nós pensamos que ele é o quê? A segunda pessoa da Trindade, né? Onde tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem é Jesus Cristo? Que nós sabemos que ele teve uma vida aqui de 33 anos e meio. Né? Ele nasceu na Virgem, né? No ventre de uma Virgem, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Por isso o profeta Isaías disse bem: a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E o anjo disse para José: o que está no ventre dela é do Espírito Santo. Então não teve nada a ver com a parte humana, né? Alguém disse, diz o profeta que alguém disse uma vez que Maria foi responsável pelo óvulo, né? E Deus fez a outra parte com relação a Jesus, mas não é verdade. Isso colocaria intervenção humana, e isso mexeria com o lado feminino de Maria. Então o profeta está explica. Onde você colocaria Deus com isso? Pois ela mexeria com a parte do óvulo da mulher, né? Então Deus não precisou, não foi óvulo de Maria, não teve intervenção nenhuma de Maria, e José, a gente sabe que José não tinha casado com ela, era apenas noivo, ele nem mesmo a tocava, pois ela era virgem. Então, resumindo, todo aquele processo, ou seja, aquelas células criadas, foi inteiramente gerado pelo Espírito Santo. Por isso que aí chega-se, e devido a Maria ser tão bem-aventurada, que Deus escolheu aquele ventre, né? Maria, vamos botar assim, como ele fala em outra mensagem, Maria estava portando a semente, levando uma semente, né? Por isso disse que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. O ventre de Maria foi usado para isso, mas aquelas células sanguíneas foi inteiramente criado por Deus. Viu aqui, observou? Que diz que aquele que nos ama, né? Que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, esse sangue que nos lava dos pecados é o próprio sangue de Deus, né? E lá em Atos diz que ele resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Então, quem é Jesus Cristo? A gente encontra aqui no livro de Apocalipse. Agora, não sei se vocês vão achar mensagens aí. Daqui capítulo, no livro das eras, logo no início, né? Essa aqui é uma exposição das 7 eras da igreja. Aí você, não sei se você vai achar, tá? Revelação de Jesus Cristo, né? Achou? Então, aí tem parágrafo aí, quando eu vou ler aqui, quando ele começa dizendo aqui, deixa eu ver aqui, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Achou essa parte aí? Está aqui, introdução ao capítulo 1 desse livro. Se você achar, aí você vai achar com um parágrafo, né? Aqui no livro não está. Aí no próximo aqui ele diz: o escriba, não o autor deste livro, é São João. Você consegue achar aí. Eu vou ler um pouquinho aqui, talvez você ache. Parágrafo 2. O parágrafo 2 que começa com a revelação de Jesus Cristo? Não, o escriba. A revelação de Jesus Cristo é introdução do capítulo 1. Está dentro do primeiro parágrafo, mas aí está lá embaixo. Não, tudo bem. Vamos colocar aqui, então, vamos começar aqui. Nós já lemos isso aqui, o irmão Bruno está comentando essa escritura que nós lemos, né? O escriba, não autor deste livro, é São João. Tá? Todos acharam, então? Amém? Parágrafo 2. Parágrafo 2, tá? Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa com os irmãos antes. Irmão, é importante que você leia a Bíblia. Mas você está com a mensagem aí, irmão. A mensagem,
A Bíblia veio primeiro. A mensagem, ela está falando da Bíblia. Por isso que nós não temos receio de ler a mensagem com a igreja, falando sobre um capítulo, porque a mensagem é tão bíblica que ela não sai da Bíblia, entende? Por exemplo, você vai ver assim, quando o profeta comenta sobre algo aqui, e que alguém pode parecer, por que ele está dizendo isso? E logo na frente ele vai falar, está lá na escritura tal. Então, o que dá segurança da mensagem não é só a mensagem, a nossa pregação aqui, a pregação de cada irmão, o livro de cada pastor, seja como for. Se ele está na Bíblia, inteiramente bíblico, ele é inteiramente o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele te guia em toda a verdade é a palavra. Então, para você saber que aquilo é verdade, aquele sonho é verdadeiro, então, se aquele sonho é verdadeiro, ele terá caráter bíblico. O Espírito Santo levará aquele sonho para a Bíblia, te mostrará. É verdadeiro. Agora, as pessoas às vezes têm uma linda visão, e uma linda visão totalmente fora da Escritura. O diabo é especialista em fazer isso, irmão. Ele pode ir tão longe que a gente nem imagina. Ele pode imitar todos os tipos de dons. Não tente conseguir convencer ele, não. Ele imita línguas estranhas, ele imita a visão, as profecias. Lembra? Ele imita todos os tipos de dom. Ele é especialista. Lembra-se, ele é um espírito, tá? Ele até fala em línguas. Então as pessoas estão muito enganadas acerca dele. Só o Espírito Santo em você para não deixar você ser enganado por ele. Senão ele engana, né? Ele engana e as pessoas até morrem por uma teoria dada por ele, um engano, com convicção de que é Deus, né? Porque tem muita gente dizendo assim, isso é Deus. E quando você vê, não há nada de escriturístico nisso. Para começar, você sabe, Jesus mesmo disse que ele chegou ao ponto de convencer pessoas de tal maneira que pessoas, né? Matavam a outra e cuidava de estar fazendo um serviço para Deus. Jesus falou isso. Então, por que cuidava de estar fazendo? Ela estava convicta que estava fazendo aquilo em nome de Deus, né? Quantos que não matam em nome de Deus hoje, né? As religiões aí, os radicais, né? O Islã, né? Em nome de Alá, né? Isso não, ele não tem arrependimento, eles estão fazendo um bom serviço para Deus, que é o Deus deles, né? Para Alá, né? Que eles têm Deus, o nome de Deus para eles é Alá, né? Vem, né? Dos ensinamentos deles lá. Mas vamos aqui ao assunto, senão a gente não conclui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ir aqui. Não vai dar claro para a gente ler tudo. Mas o que eu disse assim, irmãos, se nós não lermos a Bíblia, nós vamos ficar muito... como é que a gente fica? A igreja fica assim, muito débil na parte de conhecimento da Escritura. E sabe o que significa? É muito fácil de eu e você sermos enganados quando você não tem conhecimento sobre a coisa. Se alguém nos vier e tratar de nos dizer um assunto sobre, vamos por exemplo, aqui está o André, está o Marquinhos, sobre a parte mecânica, falar de um carro e falar muito bem, esse carro, esse negócio, um modelo aí e tudo mais, não, isso é um espetáculo e tudo mais, então facilmente ele nos engana. Os vendedores de carro, por que eles enganam facilmente as pessoas que não são verdadeiros? Porque ele sabe que as pessoas desconhecem aquilo ali. Então ele começa a fazer ele dá um show sobre aquele carro. E ele diz, não, rapaz, você vai ver. E às vezes ele sabe lá no consciente que ele está empurrando uma coisa que não é boa, mas ele quer ganhar dinheiro, ele quer vender. Ele tem lábia para aquilo, para falar no assunto. Então, mas se ele pegar uma pessoa entendida no assunto, vier a falar, o motor desse carro é isso, aquilo, é bom, é econômico e tudo mais, mas se ele for falar com você, com outros que conhecem, ele diz, peraí, ele pode ter a vantagem no lado, mas ele tem muitos prejuízos pelo outro lado. As peças são caras, isso e tal, ele não tem um bom rendimento. A pessoa entende o assunto. Então, para que você saiba um assunto, você não quer ser enganado no assunto, entenda. E a Bíblia foi escrita hoje, Deus nos deu uma era e um tempo, e nos deu sabedoria. Todo mundo aqui sabe ler, né? Todo mundo, graças a Deus, sabe ler bem, Deus permitiu. Muitos irmãos nossos, no tempo passado, não sabiam nem ler. Você viu aqui, ó, ele falou assim, bem-aventurados os que lêem, os que ouvem, né? Muitas pessoas não sabiam, né? Apenas ouviam os leitores, quem lia a Bíblia, sacerdotes que liam e tudo mais. Hoje todo mundo sabe ler. Aqui, os livros aqui tão fáceis, você tira um tempo para Deus, né? Tira um tempo, você tem que pôr pé firme. O reino de Deus é ganhar da força. Se não adianta os livros estar na sua casa, ou a Bíblia, se ela não é lida, né? Já falamos aqui o testemunho daquele irmão, que acho que não foi agora, né? Mas em determinado país aí, que a Bíblia é tomada deles, alguns deles pegaram página da Bíblia. Já pensou? Chegar num culto como esse, Filipão, Marcelo, eu estou com Salmo 91, Luiz Carlos, lá, eu consegui aqui uma página do livro de Apocalipse, Luiz Carlos, aqui, eu consegui Tessalonicenses, vamos, pega e lê, e lendo, e Deus abençoando aquele culto, que as pessoas conseguiram salvar algumas páginas na Bíblia,
Olha quanta Bíblia nós temos aqui, todos têm. Ah, que Bíblia aqui no púlpito. Olha a literatura ali, olha a literatura na sua casa, irmão. Deus fez tudo, né? Deus abençoou, Deus fez tudo para que chegasse até a mim, até você, e o diabo vem e ataca por meio de desânimo, né? Aí Deus nos deu Deus nos permitiu numa era avançada, onde a ciência se multiplicou bastante. Agora também o Espírito Santo também usou irmãos, pregadores, outros mais. As pessoas vieram para a internet, usaram esse lado bom da internet, graças a Deus, foi Deus. Essa mensagem aqui que eu estou lendo para vocês, se vocês botarem no YouTube aí, bota assim, a revelação de Jesus Cristo. Ela é gente para você. Aí pode ser em português e em inglês, ou pode ser diretamente em português, né? Como aquele link que a Andréa passou, né? Aí você já não precisa ter aquele tema. Mas você bota ali, bota uma caixinha lá na sua casa, bota um fone, está fazendo, bota uma caixinha lá, está lavando sua louça, e está ouvindo, e está aprendendo, né? E está aprendendo, depois tem um tempo, bota ali, o tempo que a gente fica assim, aí fica, e vídeo disso, vídeo daquilo, o diabo com aquelas janelas, trazendo as coisas da quinta dimensão, trazendo coisas, assim, a gente podia estar aprendendo bastante sobre esse assunto, porque é um livro escrito, você vê, Deus se propôs pelo seu grande amor, notificou, trouxe ao anjo, o anjo trouxe a João, hoje está em livros e é enviado para quem? Para a igreja. A gente não vai conseguir, não vai dar para ler aqui, mas se você ouvir a mensagem, você vai ver que o livro de Apocalipse é um livro é um livro mais simbólico que tem. E ele foi escrito para um povo especial. Não são todas as pessoas que entendem esse livro. Ele está em símbolo, ele é simbólico. E o Mombrana fala que é preciso revelação do Espírito para entender as coisas que estão no livro de Apocalipse. Hoje eu e você entendemos, vemos o símbolo. Quando a gente perguntar à igreja aqui, que é essa besta que levanta das águas, você vai dizer, porque você já ouviu, não do pastor, mas pela mensagem, o pastor repete, o irmão repete, águas é povos, nações, multidões de línguas. Mas pensa numa pessoa sem o Espírito Santo, lê isso aqui, André, e com a mente carnal. Levanta-se uma besta, capítulo 13, uma besta com 7 cabeças, né, 10 chifres e algo, levantou-se do mar e tinha aparência de leão, e deu o pé de urso, e todo mundo disse, é um monstro, vai levantar no oceano, vai vir na tribulação e tudo mais, um grande monstro, melhor a gente evitar, está passando por essas águas, como é que vai acontecer? E aquilo é simbólico. Aí a Bíblia diz, no Apocalipse 17:15, a água que viste, onde a mulher está sentada, ali já é uma outra visão de uma mulher sentada sobre as águas. A água que viste são povos, nações, multidões de línguas. Sabe, estava aqui na Bíblia, mas era preciso uma revelação chegar. A revelação chegou. A Bíblia promete que no dia da voz do sétimo anjo, o segredo de Deus seria dado a conhecer. Se é segredo, para esse povo que ouvia a voz do sétimo anjo, para eles não tem mais segredo. Mas então, se ela foi escrita por um tipo especial de pessoa, que tem revelação pelo Espírito, que o Espírito Santo, quando você vai ler, o Espírito Santo vem até você, para você compreender. É igual ler a mensagem, junto com a Bíblia. Então, se é um livro endereçado a mim, por que eu não tenho interesse por isso? Entende? Então a gente precisa saber. E nesse livro de Apocalipse, você vai ver que, falando dos mistérios, quer dizer, se é a revelação de Jesus Cristo, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, fala dele, fala da história de redenção e tudo mais. Se é uma revelação de Jesus Cristo, tudo está contido dentro desses livros, né? Você vê que no capítulo 6 fala daqueles 7 mistérios selados, e como 7 selos, Deus pegou 7 mistérios, selou eles e pôs 7 selos neles. Então, se ele selou os mistérios, quer dizer, coisas escondidas, ele selou e pôs 7 selos neles, e esses mistérios seriam revelados. Então, quando se abre esses mistérios, se revela tudo sobre Jesus, tudo sobre Deus, né? Como nós falamos aqui a pergunta, quando esses mistérios são revelados a você, pelo Espírito Santo, mediante a Bíblia, então você não vai ter mais a pergunta, ou seja, você vai saber quem é Jesus Cristo. E você vai poder expressar do fundo da sua alma, né? De Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? E é uma revelação de Jesus Cristo. Porque você não terá ele mais como... Você não será um bom leitor da Bíblia e poder falar do sacrifício, do sangue. Né? Você vai entender pelo Espírito Santo que ele morreu por você lá na cruz e derramou sangue por você. Essa revelação é a identificação de que você é um salvo, tá?
Amém? Por isso o Espírito testifica com o seu Espírito que você é um filho de Deus. Então, eu fui no 2, né? Que eu parei, né? O escriba, não o autor desse livro, é São João. Preste bem atenção. É porque as pessoas achavam que João era o autor do livro, devido a João estar relatando essas revelações. Mas o livro de Apocalipse é bem claro, mostrando que a revelação foi dada a João. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Nós já lemos, mas é bom repetir para a coisa descer até a nossa alma, né? Eu estou voltando, depois vou entrar no 2, vou voltar um pouquinho. Aguenta aí no 2 aí, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, ó, tem um anjo aí, tá? Seu anjo as enviou, ó, e as notificou a João, seu servo. Então, veja que a revelação é dele, o anjo, pelo seu anjo, enviou, e houve uma notificação a João, seu servo. Então, vamos acompanhar isso direitinho para a gente entender. O qual testificou da palavra de Deus, ó, viu? Testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Olha o papel de João aí, viu? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora é parágrafo 2. O escriba, não o autor desse livro, é de São João. São João o Divino, né? Como foi chamado, São João o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Pátimo, né? Foi quando ele estava na ilha de Pátimo, naquela perseguição, né? E ele teve Deus deu essas revelações para ele. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia. Isso é realmente o que ele é. Este livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. Então nós estamos nesse assunto, tá? Amém? É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus. Preste bem atenção, irmão. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. Está entendendo? Está entendendo, igreja? Amém? Ele é o livro escrito pelo próprio Jesus e aparece a um escriba para ele escrever. Então, quando você está lendo esse livro, você está lendo sobre a revelação de Jesus Cristo. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora, a palavra grega para revelação é apocalipse, que significa desvelar, né? Vocês já aprenderam isso aqui, o Marco tem pregado sobre esse assunto, né? Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatuária, né? Ele faz uma estátua e tira aquele véu que ele cobriu a estátua, que ninguém sabia. Quando ele tira o véu, aí você vai reconhecer a obra desse escultor, né? Então é o que Jesus faz aqui em Apocalipse. Por isso Apocalipse é a revelação, né? Tirando o véu. Então você precisa saber. Eis aí a questão, porque que a igreja precisa saber tudo pertencente a ela, tá? Senão, então nós não podemos dizer, não, isso aqui é a igreja. Não, mas se está ali, não é nós buscando a revelação. Não se preocupe, o próprio Deus traz a revelação daquilo, né? Você vê que ele está dizendo a João, mas nós vamos encontrar aqui, você sabe que dentro do Apocalipse, mesmo com tudo que João escreveu, teve muita coisa, aliás, bastante coisa ficar em símbolo, né? Esse livro é o livro mais simbólico que tem. E mesmo quando ele abre, ele escreve a abertura de selos, né? No capítulo 6, continua sendo simbólico, porque trata-se de cavaleiro, de cavalos, cavalo sai cavalgando, mudando de cor, e continua simbólico. Mas João também escreve no versículo 7 de Apocalipse 10, que haveria um outro anjo, né? Ali tem 2 anjos, né? E que esse anjo, quando tocasse a trombeta, se revelaria o segredo de Deus. Então, observe bem, o grande segredo está no toque da trombeta desse 7º anjo. Lembrando que esse 7º anjo, ele é um anjo terrestre. Depois, se der tempo, a gente lê ali que tem 2 anjos em Apocalipse 10.
um que desce do céu, né? Que o profeta chama de Cristo, e você diz, por que ele chama aquele anjo forte de Cristo? Porque ele chama, você vê a descrição daquele anjo, é uma forma teofânica que Deus está aparecendo ali, vem, mas quando as características que ele vem, aí o profeta fala, desce o anjo, Cristo, botando um pé no mar e na terra. Não é que ele desce fisicamente, ele aparece de uma forma teofânica, mas a descrição que ele vem, ou seja, a identificação dele, né? Tinha o seu rosto era como o sol, e o arco celeste. Você diz, espera um pouco, volte a Apocalipse capítulo 1, e você vai ver que quando João também vê ele, diz, seu rosto era como o sol, o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Veja, ele desce Apocalipse 10, trazendo identificações como aquela. Então ele desce, e ali João está relatando isso. E quando João começa a escrever tudo que foi comissionado para escrever, então João começa a escrever e diz que ele desce, jura que o tempo não será mais, fala como voz como leão, né? E soa 7 trovões, né? Quando ele fala, soa 7 trovões, e João entendeu os 7 trovões, tanto é que ele entende bem, que ele disse, eu ia escrever o que os 7 trovões falaram. Então, ele entendeu. Se deixa ele escrever, vocês vão ver que é um livro de Apocalipse, e ia ter mais coisa aqui em Apocalipse capítulo 10, que ele ia dizer assim, o primeiro trovão disse isso e isso, o segundo trovão disse isso e isso. Ele entendeu, então não foi trovões, como a gente comumente sabe que as nuvens chocando-se no alto, aí dá aqueles trovões, né? É como voz de trovão, mas algo era dito ali. E João disse, eu ia escrever. Quando João parte para escrever, então disse, não escreva, João, que os 7 trovões falaram. Não escreva. Então João não escreveu. Então essa parte não está escrita. Mas aí ele chama a atenção que quem fala isso é o anjo forte, né? Não é nem João só está escrevendo. Ele falou, disse, mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. 7 selos e as vozes dos trovões são um segredo de Deus. Um segredo tal que ele disse, não fala não escreve, deixa quieto isso aí. Mas ele chama a atenção e diz, observe, na voz do 7º anjo, ele está ali, ele aparece um outro anjo ali, né? Esse vem do céu, né? Deus aparece nessa forma teofânica. Mas esse outro anjo, né? E fala que ele está tocando trombeta, e quando ele toca a trombeta, o segredo se revela. Segredo de Deus no céu, um anjo celeste tocando trombeta no céu, revelando um segredo para anjo celeste. Olha, irmão, eles não precisam de segredo. Esse mensageiro é um anjo da terra, tocando uma mensagem para um povo na terra saber os segredos de Deus. Amém. E isso você vai ver que concorda com as outras escrituras, que isso não é um capítulo, um versículo isolado. Você vai ver que quando você recorre a Malaquias, ele fala que antes da queima do mundo, Elias viria com uma mensagem, né, e restauraria a fé dos filhos, a fé dos pais, né? E você vai a Zacarias 14:7, e você vai ver que ele fala que teria um tempo escuro, né? Não seria nem dia nem noite, né? Um dia confuso com relação ao lado espiritual, né? Você vai ver que é simbólico. Um dia confuso, nem dia nem noite será, uma hora perigosa, né? Aí ele disse, mas no entardecer, logo você diz, vai ter mais escuridão, né? Ele fala, mas no entardecer haverá luz. Então vê se essas coisas, isso não encaixa. Quando é uma revelação de Deus, a Escritura vai por todas as Escrituras, Deus confirmando para o seu povo que aquilo ali é Deus que está vindicando, né? E assim vai. Então, é aí que está, porque o livro de Apocalipse foi escrito, e quando muitas pessoas leem, tem muita gente que nem toca no livro de Apocalipse por causa desse símbolo, né? E outros tentam fazer alguns estudos sobre ele, né? Porque eu vi até uma pregação alguém comentando de um irmão, um pastor, né? Que ele pregando sobre o livro de Apocalipse, e disse que o silêncio no céu que se fez, né? Quando abriu o 7º selo, era porque todos ficaram perplexos com o que estava as tragédias acontecendo na terra e tal. Então, agora você observa, então as pessoas começam, na mente natural, falar sobre isso. Mas, olha, veja bem, se é um segredo de Deus, o único que pode revelar é o próprio Deus. Então, se chega um homem, uma igreja, e dizer, eu sei o mistério e o segredo tu espere, é Deus que vai revelar. Agora, se Deus tem um segredo, tem uma coisa a fazer, uma coisa que ele fez, ou uma coisa a fazer, vocês sabem, por que ele revelaria isso? O que a Bíblia fala? Ele até diz assim, acontecerá alguma coisa à cidade, o Senhor não terá permitido, algo assim.
Então, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos hoje. Então, se há um segredo de Deus, tem que vir através de um profeta. Amém. Então, por isso, logo você não pense, pare com isso, irmão. Está levantando-se muito grupo de pessoas e dizendo que tem um mistério, tem algo revelado. Irmãos tão próximos nosso aqui, eu não conheço pessoalmente, mas conheço alguém da família dele, né? Ele passou para mim o canal, os irmãos aqui de São Saulo da igreja de São João de Meriti ali. Então eles estão pregando hoje que não precisa, um grupo, tá? É um pequeno grupo, não precisa mais de pastores, não precisa mais tomar a ceia, porque a ceia é comunhão. Paulo teve sua comunhão com Deus, então os da primeira era tomaram a ceia com Paulo. Irmão Brana teve sua comunhão com Deus, então dessa última era não precisa mais tomar ceia, porque o irmão Brana tomou. E Deus não exige perfeição da igreja hoje, no Brasil e no mundo, Ele exige 2 mensageiros. Seria muito fácil para a gente, né? Não é isso, André? É, Luiz Carlos, facilitaria? Não, Deus exige vida vivida 2 mensageiros, né? Nossa, isso é mentira dos pastores que estão pregando que Deus exige vida vivida. Ele exigiu de irmão Brana. Fica fácil para nós, é um tanto injusto da parte de Deus, né? O Brana foi um homem como nós, apenas um ofício que ele teve, maravilhoso, claro, a gente reconhece. Mas com relação à vida santa e tudo mais, ele precisava e precisou tanto de Jesus como nós. Agora Deus vai exigir tudo sobre ele de Marquinhos, não de mim, não. Aí fica, as pessoas já querem, né, a nossa carne já quer ouvir alguma coisa para relaxar. Ouve um negócio desse, filho. Então vou ficar tranquilo. Ainda diz que o arrebatamento já se deu, quando o irmão Brana foi levado lá pelos anjos. O subir nas nuvens, quando o irmão Brana foi arrebatado, já deu arrebatamento. Pastores estão mentindo que vai ter arrebatamento, ressurreição de mortos, e não precisa vida vivida. Quando o irmão Brana foi levado nas nuvens, aquilo foi arrebatamento. Tá bom. Ele estava representando a igreja toda. Ele disse, mas espere um pouco. Se esse ensinamento é escriturístico, o arrebatamento dos que estão aqui, que o irmão Brana, no caso, ele estava vivo, representava os que estavam vivos. Então, se é o arrebatamento, a Bíblia diz que o arrebatamento começa com os que vêm primeiro. Ressuscitam primeiro. Aonde vamos colocar a parte do que Paulo disse? Nós não impediremos que dormem. Eles vêm, nós juntamente com eles subimos a encontrar o Senhor nos ares. Aonde fica essa escritura? E irmão Brana representando a igreja toda? Ora, ele diz que teria uma noiva. O livro de Apocalipse diz, em Apocalipse, acho que é 19, né? A esposa se aprontou, que houve até um casamento, e eles estavam indo para as bodas. E irmão Brana e os mensageiros representando a noiva. Ora, irmão, veja como é que isso sai totalmente fora da escritura. A pessoa pode afirmar, falar com toda afirmar, e que é uma revelação, e que, olha, irmão, não é o que eu digo, ou quem diz de mim ou de nós, que é ou não a verdade. Para sabermos se era verdade, precisamos encontrar na própria escritura, irmão. Se é a Bíblia, põe a sua fé ali. Em nada põe a minha fé, senão na graça de Jesus. Você tem que ter algo onde pôr a sua fé. E para que você não erre, coloque a sua fé nas escrituras sagradas, irmão. Ela não vai te decepcionar. A escritura sagrada é o GPS de Deus que te levará até o céu. Quanto a algo que alguém possa dizer, deixa-me saber se está na escritura. Então, aí está. Então, é o momento que a gente está vivendo, é isso, né? Então, há muitas coisas como essa e a gente precisa saber. Então, João coloca essas coisas e nós a gente não consegue, né? Tudo. As coisas são eternas. Aí você pega um pouquinho pensa bem, uma eternidade, vamos botar assim, ele vem assim, começa como um círculo, ele vai girando, sai desse pequeno salão, vai, passa além da terra, eternidade não tem nem princípio e nem fim, irmão. Então, quando a gente toca nesse assunto eterno, é por isso que o pregador tem uma dificuldade de ele conseguir se manter no tema. Dificilmente você vê um pregador que diz assim, irmão, consegui concluir tudo, né, ali, porque as coisas são eternas. Mas creio que aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, Ele dará, e se houver algo a mais, Ele dará continuidade, porque eu não posso dizer Marquinhos assim, mas quem dá continuidade naquela mensagem? O Espírito Santo tem que pegar aquele ponto onde ele parou e continuar, e talvez o Espírito Santo pegue aquele ponto e vai para outro assunto, entende? Então nós estamos aqui e estamos na direção de Deus, mas devemos observar nesse tempo enganoso que nós vivemos, se o que pregamos é inteiramente escriturístico.
João não revela os mistérios da Bíblia. João só escreve o livro de Apocalipse, cheio de símbolo, linguagem figurativa e tudo mais. Então, só ler o livro de Apocalipse sem o Espírito Santo, ou seja, sem uma mensagem abrindo os mistérios e o Espírito Santo te levando ali para você, te mostrando, você não o entenderá. Você vai achar um livro muito confuso. Você vai ver que o livro de Apocalipse já começa dizendo coisa nos primeiros capítulos, que é o acontecimento depois do arrebatamento. Olha o que nós lemos aqui no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, e até mesmo os que os transpassaram. Toda língua, todas as tribos da terra se lamentarão. Sim, amém. Vem com as nuvens, todos os olhos verá. Então, essa vinda, quando ele sobe ali em Atos capítulo 1, só os discípulos que veem, né? Ele é tomado com as nuvens e ele é levado. Né? E diz assim, ele há de voltar, mas ali é uma particularidade, é a igreja, mas aqui está dizendo, todo olho verá, até mesmo que se transpassaram, e haverá lamentação. Sabe o que ele está dizendo isso aqui? Isso aqui é o mesmo de Apocalipse capítulo 19, ele vem, João diz que ele vem montado num cavalo branco, e o exército do céu seguindo. Então, quando eles lamentam, quem não gostaria de ver Jesus não ficaria maravilhado, né? Deus te dá uma visão dos Carlos, a Miriam, a Tânia, a André, a Sirlene. Vi Jesus nessa manhã, ou sei lá, uma forma teofânica, a coluna de fogo, você ficaria maravilhado, você chorando e tudo mais, emocionado. Mas você vê que essa vista de Jesus agora é uma lamentação, mesmo que os transpassaram. Então vão lamentar. Uma outra escritura que diz que eles vão querer entrar dentro das rochas. Por quê? Eles estão vendo ele já vindo numa forma, não há mais misericórdia. Ele vem como juiz, vem para julgar, um corpo glorificado. Então há uma lamentação. Veja bem. Isso está aqui no início do livro de Apocalipse, ainda tem 7 eras de igreja, olha, ainda tem o capítulo 4, a entrada de João no céu, ainda tem o capítulo 5, a abertura do livro. Olha quanta coisa que se você for pelo livro, você se confundirá. Você diz, olha, está dizendo no capítulo 1, ele vem, esse acontecimento, o capítulo 1 vem com as nuvens, é lá depois, é lá no final, depois desse tempo que a gente está agora nessa manhã, tá? Depois do arrebatamento. Então você vê como é que é um livro simbólico e um livro que você não pode ir assim, pela ordem escriturística. Então João lá na ilha de Patmos já tinha que, aqui mesmo antes da carta das eras da igreja, o povo já tinha que olhar e ver Jesus chegando. Se você for analisar assim, olha a confusão que dá. Mas irmão, Deus quis colocar assim: Pai, graça te dou, ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém. E o meio da revelação de Deus aos pequeninos, vocês mesmos já responderam, é através de um profeta. Eles não creem em um profeta, né? Não é porque é escriturístico, não é bem escriturístico mesmo. Há muitas evidências bíblicas de que Deus enviaria um profeta. É porque o sistema de organização e denominacional não aceita hoje o envio de um profeta. Principalmente porque prega contra o seu sistema, né? Mas eu parei no 2, não foi? O escriba e autor desse livro é São João, o Divino. Historiadores concordam que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da composição deste livro ele estivesse na ilha de Pátimo, né? Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia. Isso é realmente o que ele é. Esse livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras. Você está nesse assunto, amém? É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus através do aparecimento pessoal a um escriba, né? Escriba quer dizer que escreve, escritor, né? João era um escriba. Então ele aparece a João. É o último livro da Bíblia, não obstante ele fale do princípio e do fim das dispensações do Evangelho. Agora a palavra grega para revelação é Apocalipse, que significa desvelar. Este desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor desvelando sua obra de estatutário, né, como nós comentamos. Expondo ao espectador, tirou ali o véu e mostrou a obra que ele fez, né, seja o que foi que ele fez, aquela estátua, né, de um homem, de uma mulher, sei lá, de uma igreja, seja o que for. E ele tira o véu e diz, aqui está a minha obra. Então assim é o Apocalipse, tirando o véu, por isso é escrito Apocalipse.
É o descobrimento revelando o que estava previamente escondido, viu? Ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo. Então, irmão, quando ele tira esse véu, ele não está revelando só quem é Jesus, como tema da mensagem nossa. Assim. A pergunta é, quem é Jesus? Muitas pessoas vão na igreja, muitas pessoas se referem a Deus, muitas pessoas estão confusas de quem é Jesus. Para você, Jesus é o quê? A segunda pessoa da Trindade? Ou Jesus foi um profeta, apenas um profeta? Né? E você crê apenas um Deus, Jeová, e Jesus foi um profeta que falava desse Deus? Ou Jesus ou Jesus Cristo é o verdadeiro Deus da vida eterna? Mas ele, quem é Jesus nas Escrituras? Então, aqui nessa revelação, ora, o descobrimento não é apenas a revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindoura. Então, é muito importante você ler esse livro, essa mensagem com a Bíblia, porque está revelando Jesus Cristo e suas obras nas eras futuras. Se você não conhece, por exemplo, quem é Jesus, mas não saber suas obras futuras, quando alguém vier, um pregador, for usado pelo Espírito Santo, falar sobre as obras futuras dele, você vai falar, que coisa estranha é essa? Aí você, olha, irmã, está ali na Bíblia. Ele tinha obras futuras, que ele deixou escondido no livro de Apocalipse. Mas ao arrancar o véu dessa obra dele, aí quando tira-se o véu ele diz, rapaz, que obra esse escultor fez, olha que coisa linda, ele fez um elefante, um leão, alguma coisa assim, olha os detalhes. Então, quando tira o véu do Apocalipse, você diz, olha quem é Jesus, olha a sua obra futura, olha aí 7 igrejas escolhidas, olha as revelações, olha a última igreja, olha o que vai acontecer, tudo é revelado. Mas a Bíblia diz, mas no dia da voz do 7º ano. Amém? Agora aqui um detalhe, eu vou soltar daqui, tá? Agora só para você ter uma ideia do que é a revelação. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser super enfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Preste atenção nesse detalhe, tá? Então, veja, irmão, às vezes você e eu não damos o inteiro valor a esse assunto de que a revelação, veja, ela não pode ser, vou repetir, a importância da revelação pelo Espírito, tá? É importante saber, é pelo Espírito. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente, vamos botar aqui, a importância da revelação do Espírito a Luz Carlos lá, que está lá no portão da igreja, a importância da revelação do Espírito a Viviane, a Felipe, a Charlie, a irmã Luzinete, a Giane, a Tânia, todos nós aqui. A importância da revelação do Espírito a vocês, a mim. Ele diz o quê? A nós, ou seja, um verdadeiro crente, jamais pode ser super enfatizada. A revelação significa mais a você do que talvez se dê conta. Então veja porque, se tem algo apagando, tentando tirar de você a revelação dada pelo Espírito. Então é importante que você peça a Deus, Deus, me revela pelo teu Espírito. Olha aí a falta de revelação, como as pessoas fazem coisas aí, né, e até afirmam que é Deus. Agora eu vou adiantar aqui, que aqui ele entra num assunto sobre a revelação que Pedro teve, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Que a igreja foi edificada sobre a revelação de quem é Jesus. Essa página toda ele está falando sobre isso. Eu pulei a página. Vê se encontra para mim aí, Gustavo. Eu vou lá para... Eu estou aqui, Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Vê se você consegue achar um parágrafo aí. Não sei. Eu pulei mais ou menos uma página, tá? Aí ele vai falando nessa revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo, e ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançar no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que seguem Satanás. Satanás odeia isso. Aí aqui eu entrei onde eu li. Você já notou como Satanás odeia os 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? É o 11. Você já notou isso? Então, parágrafo 11. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros? Através de teólogos liberais e
desse pseudocientista, ele está sempre atacando o livro de Gênesis. Você pode ver que isso é uma verdade, tá? O livro de Gênesis é muito atacado, né? E o livro de Apocalipse. Nesses dois livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele odeia ser exposto. E nesse livro ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim, e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso. Mas ele não pode, portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Olha aí, ele quer destruir sua confiança na palavra, né? Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém? Viu o que faz a porta do inferno não prevalecer contra você? Descrê de Satanás e creia, né? Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aqui ele vai dar um exemplo. Eu queria pular um pouquinho mais, né? Eu vou ler rapidinho. Deixe-me apenas incluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério. Se você não se importar, todos vocês sabem que esse dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doenças e os pensamentos dos corações dos homens. Outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber e então revelar a mim. Eu queria que você pudesse estar comigo e ver a face das pessoas quando Satanás sabe que vai ser exposto. Agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença e da doença. Mas você deveria ver suas faces. Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares vêm sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo e ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas saberem de suas obras. É por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são citados, doenças reveladas, Satanás odeia. Agora, o que é isto? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, nem é feitiçaria. É uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixa-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Olha o que Satanás sabe, hein? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Olha que afirmação, viu? Jesus Cristo é o mesmo e que ele não muda. Ele sabe disso mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecoste, com o poder de Deus, Marcos 16, em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora recordem isto. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativas de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas tiverem, olha aí, irmão, a importância da revelação, ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, e o que ela representa, e que ela pode fazer as obras maiores, ela será um exército invencível. Amém. Sabe quem está falando isso? Sabe quem sabe disso? Satanás. Então, veja bem, ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e aqui, verdadeira igreja, e o que ela é, e o que ela representa, e que ela pode fazer as obras maiores,
ou seja, as maiores obras, ela será um exército invencível. Se eles obtiverem uma verdadeira revelação dos dois Espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, e pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao Espírito anticristo, Satanás será impotente diante dela. Olha aí. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Olha aí. Quem prevalece contra as portas do inferno é você que tem a revelação. Amém. Que coisa, hein? Você recordará que eu mencionei no princípio dessa mensagem que esse livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na sua igreja. As suas obras nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois, estudo normal e reflexão, para tornar esse livro real, vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Significa que esse livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Amém? Prestou bem atenção? Olha o valor que Deus te deu, irmão. Amém. Vou voltar um pouquinho aqui. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas... Vou voltar mais um pouquinho. Você recordará que eu mencionei no princípio dessa mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e suas obras nas eras futuras, certo? Então, eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar esse livro real. Vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Isso significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Que coisa, né? Glória a Deus. Por que, irmão Bruno? Será necessário alguém com percepção profética. Olha aí quem você é. Amém. Veja, porque é um profeta que traz, e é o Deus profeta, através de um profeta. Então, quem vai receber esse livro tem esse mesmo material, né? É a recepção profética. Requererá, olha outra coisa aqui, irmão, nós estamos caminhando já para o final, olha. Requererá habilidade de ouvir de Deus. Requererá habilidade de ouvir de Deus. Agora, quem vai poder dar habilidade a eu, a Marquinhos, a Julinha, ao Wesley para ouvir de Deus? É o próprio Deus, irmão. Amém? Amém. Requererá habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Amém? Amém? Olha quem está te instruindo, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Amém? Amém? Como eu já disse, esse livro de Apocalipse é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exata e corretamente no cânon da Escritura, no fim. Agora você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê, ou mesmo ouve, é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo. Amém? E por que você é abençoado? Irmão, eu vou na parte final. Ele vai entrar aqui sobre a saudação. Eu vou caminhar para o final aqui, como o meu assunto, porque a gente está falando aqui das partes, ou seja, ele começou a tocar um pouco nos assuntos aqui, sobre a parte do Apocalipse, que como Jesus vem até João, o escriba, e começa a revelar, e as coisas que ele vai fazer, você vê que depois ele já entra carta às 7 igrejas, né?
mostrar João, as coisas. Então, como não é uma revelação só da obra de Jesus Cristo, é uma revelação de Jesus Cristo e da obra. Então, é algo maravilhoso. Mas o nosso assunto aqui, o tema aqui, afinal de contas, quem é Jesus para você? Agora, acabamos de ver aqui que se o Espírito Santo não vier e nos revelar, Deus não nos der essa habilidade para compreender essas coisas. Você vê por isso que muitos têm a visão de que tem uma ideia da divindade, até dizendo que Jesus é um Deus à parte, a primeira pessoa, né? Ou a segunda pessoa da divindade. Para alguns, Jesus foi um profeta muito usado, né? E teve alguém que chegou até a irmã Brana e disse que Jesus era Jeová Júnior, né? Olha essa ideia. Jesus é Jeová Júnior, né? Irmã Brana disse que nem assunto com essa pessoa, porque no sentido de como é que eu quero afirmar. Outro disse que Jesus não era Deus, porque essa outra irmã disse que Jesus não era Deus, porque viu Jesus, pega a parte da Bíblia onde Jesus chora, né? E diz, como pode Deus estar chorando, né? Jesus chorou no túmulo de Lázaro, Jesus teve fome, né? Então aí ela disse, não, como é que pode? Então não seria Deus, né? Ela esqueceu da Escritura, né? Ser em forma de Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, né? Aí a irmã Brana fala para ela, mas veja bem, mas quando ele chama Lázaro, ele chorou. Seu amigo Lázaro estava morto, ele chorou, ele teve sentimento. Mas quando ele chama Lázaro, só um Deus pode chamar uma pessoa que já tinha morrido há 4 dias, né? E chamar. Então se ele fosse um homem comum, né? Mas se um pregador hoje, um pastor ou um profeta chamar alguém que já partiu dessa vida e ele voltar, não é o poder daquela pessoa, não. Deus terá que estar nele chamando aquela pessoa. Então, quando há ressurreição de mortos, você vê que o próprio Mumbrano, ele diz assim, eu não posso. Nós somos pessoas, assim, como as outras, né? Mas quem tem domínio sobre as vidas, né? E a cura dos enfermos, tudo isso é Deus, nós apenas cremos. Então, a pessoa quis analisar Deus, assim, na mente carnal. Então, esqueceu, porque se ele não toma parte humana sobre ele, então como ele seria um parente nosso? Se ele era totalmente divino, ele não chorava, ele não tinha sentimento, ele não tinha fome, né? Ele não passava por tentação, porque ele estava em forma de Deus. Então o que é uma tentação humana para ele, né? Então ele veio a essa forma. Então a natureza humana uniu-se à divina. Então ele sentiu dor mesmo, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele passou por todas as etapas, no período de vida aqui, de 33 anos e meio, ele sentiu tudo isso, ele teve agonia. A Bíblia fala que ele chegou a ter uma agonia, ele diz que a alma dele estava agoniada, ele estava numa pressão muito grande, ele disse, até a morte. Tanto é que ele suou gotas de sangue ali, antes dele ser pego, ser levado para ser crucificado. Então ele passou por isso tudo aqui. Mas é isso aí que a gente quer saber, porque você vai ver que quando os profetas falam de Jesus, quando eles falam dele, eles falam dessa vida, né? Eles falam desse homem, ele fala desse bebê que nasce no ventre de uma virgem, que foi chamado Jesus, Isaías fala. Aí quando fala e fala do parecer dele, do relacionamento dele com as pessoas, que as pessoas o desprezariam, que ele não tinha aparência. Aí depois fala que ele tomaria os castigos dos filhos de Deus para dar paz, suas pisaduras seriam saradas e tudo mais e tal, vai falando. Mas esse mesmo profeta Isaías, nessa escritura, ele está falando disso, do sofrimento dele, para nos trazer de volta a Deus, nos colocar em comunhão com Deus, né? Que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas quando Isaías se refere a ele, de novo, o mesmo Espírito fala, né? Um filho se nos deu, aí fala, o principado está sobre seus ombros, né? O seu nome, então, falando dele de novo, né? O filho se nos deu, falando dele de novo, e disse que o seu nome será maravilhoso, né? Conselheiro, né? Príncipe da paz, Deus forte, príncipe, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, quando você se refere a uma pessoa que teve um menino que nasceu e viveu 33 anos e morreu, e o profeta, quando fala dele, se refere pai da eternidade, príncipe da paz, aí é um contraste tremendo, porque você diz, ó, Jesus teve princípio, Jesus nasceu, teve 33 anos e meio e morreu, entende? Com aquele propósito para nos salvar. Quando Isaías está se referindo, ele está se referindo exatamente a ele, falando sobre ele. Então, aí logo você vai entendendo como que o apóstolo fala, né?
Ele era a imagem expressa de Deus, né? Nele estava toda a divindade. Então você vê, então você vai entender, então quem é que estava? Quem seria o Messias, afinal de contas? Quem é esse Jesus, né? Então foi Deus que se fez carne, se tornou um parente nosso. Tanto é quando vai se falar dele, se ele fosse um homem comum, como alguém disse, né? Seria então, poderia falar como a vida de um profeta, de Jeremias, de Malaquias, né, de Moisés e tal. Mas quando vai se falar dele, atribui-se a ele, falando do período de vida que ele teve aqui, que está falando do menino. Quando se fala um menino, já fala de um nascimento, né? Um filho se nos deu. Então, um princípio, né? Se nos deu. Então, quando fala desse filho, fala maravilhoso, conselheiro. Quando fala Deus forte, ele diz, opa, Deus nasceu e no ventre de uma virgem. Então é aí que entra logo os pensamentos, cada pensamento humano. Se ele que nasceu é um Deus forte e ele nasce no ventre de uma virgem, então essa virgem é uma deusa. É ou não é? Se você vai colocar a um menino que nasceu e ele é Deus, então quem está gerando ele é a deusa. Por isso assim, a Maria é divina, né? Nós podemos fazer oração a Maria. Então, olha, ela também é deusa, mas veja bem, você tem que entender, por isso é uma revelação. Você vê que ele está se referindo, isso não teria lógica, chamar Jesus de Deus, ele seria Deus com um nascimento, ele teve um princípio. Aí você vê que o Espírito ainda expressa mais. Deus forte, olha onde ele joga mais, assim, Pai da eternidade. Aí então, o que você diz? Olha, então a eternidade teve princípio no ventre de Maria. Então quem seria Maria, a mãe da eternidade? Veja bem. Aí logo você diz, não é outro, é ele. Aí João teve essa revelação, como uma águia, ali no Evangelho, João teve essa revelação. Que João, quando ele vem, ele vai lá no princípio. Ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João já teve, bem antes das revelações dos 7 anjos, mas ele era um profeta. Só que ele não teve assim, tinha coisa para esse tempo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1. Aí quando João vai se referir sobre ele, João olha João, olha a mente profética de Deus, que você e eu temos para entender a mensagem desse dia. Aí João olha para ele, o menino nasceu, está lá, viveu, cresceu 33 anos e meio. João diz assim, estava no mundo. Você diz, João, de quem está falando? Estou falando de Jesus. Ele estava no mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Diz João, agora você, né, como a gente brinca, rateou, porque estava no mundo, o mundo foi feito por ele, ele tem 33 anos. Aí, rapaz, morreu ali. O mundo foi feito por ele. Moisés escreveu o livro de Gênesis lá e disse, no princípio criou Deus o céu e a terra. João disse, não, o mundo foi feito por ele. João estava vendo Deus em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, olha a revelação. E hoje, olha você disse, não, ele não é a segunda pessoa da Trindade. Porque ele foi falado dele, porque você vai ouvir o que os profetas falaram dele. E que o Deus Jeová diz de si próprio, porque Deus vai no Velho Testamento, né? Eu estava explicando sobre o irmão Benedito, que me fez umas perguntas semana passada. Então, porque onde ele está, para que ele continue naquele ministério como pastor lá, ele precisa se batizar de novo, né? Então eu estava dizendo para ele que no Velho Testamento, a afirmação de Deus, você pode ver que no Velho, apesar do argumento teológico dizer que a doutrina da Trindade, que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas que a doutrina da Trindade está no Velho Testamento, você vai ver que não sobre essa expressão. O irmão Benedito falou isso comigo, o pastor lá disse que em Gênesis 1:26, se eu não me engano, acho que é 2 ou 1:26, que diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? Aí o irmão Benedito até me disse, aí pastor, eu não tive argumento para falar com ele. Aí eu disse, irmão Benedito, não está só nisso não, está também lá, desçamos e confundamos as vossas línguas. Tem mais expressão, eu sei que eles usam isso assim. Agora, então estavam os 3 ali, né? Eu disse, se você for lá no início, tinha milhares, muito mais de 3, né? Porque antes da criação visível, tinha a criação invisível. Os serafins, os querubins, e fora esse assunto aqui, não entrei nessa parte aqui com ele aqui, porque a gente precisa entender que quando João fala, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? A palavra, e o Verbo se fez carne. Antes de Deus fazer carne em Jesus Cristo, ele foi o Logos,
ou chamado de uma teofania, porque Deus é Espírito e é uma fonte eterna. Pensa numa fonte eterna e pega nossas mentes débeis e soma, pega as mentes que mais possa imaginar, soma elas durante todos os tempos dos mais sábios para imaginar a grandeza de Deus. Nós vamos todo mundo pegar fogo na mente, vai morrer queimado e não vai ter nem um iniciozinho para compreender o tamanho desse Deus, a grandeza que Ele é. Era a fonte que Ele é de perfeição, de santidade e de amor, e uma fonte eterna e invisível. Então o que esse Deus fez? Lá daquela fonte eterna forma-se o Logos, ou a coluna de fogo, ou o Verbo. Então os teólogos sabem disso. O Logo, por isso ele fala, ele estava no princípio com Deus. Deus começou a aparecer. Agora dali por diante, eu não sei quantos bilhões de anos, é a eternidade, não tem nem como colocar isso, né? Mas quando aquele Logos aparece, por isso João disse assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João veio até o princípio, e aí João disse assim, João já estava vendo ele em carne, claro, por isso João está se referindo a ele. Mas veja bem, Deus vai se escondendo, Deus vai mudando, né? Deus vai mudando de forma, você sabe que é Ele. Então João não ficou assim, bom, acho que Jesus, olha, ele fala assim, no princípio era o Verbo estava com Deus. Onde vai chegar, João? E o Verbo era Deus. Daqui a pouco João diz assim, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, a revelação apanhou Jesus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio ao Logos, Deus veio a uma teofania, Deus sendo visto. Quando você vê falar de Logos, ou palavra, né? Ou teofania, você diz, agora Deus está numa forma que Ele pode ser visto. Aí Ele foi visto numa coluna de fogo, né? Aí ele traz a criação do mundo, né? É aí que as pessoas confundem, né? Aqui nós não vamos entrar, mas ele fala aqui em Apocalipse, que fala sobre o princípio da criação de Deus. Então Jesus foi criado por Deus. Esse princípio da criação de Deus é como o Espírito Santo faz sombra sobre a Virgem e cria, e portanto é que ele diz, José, não faz isso não deixa ela não. O que está aqui é do Espírito Santo. Um corpo teve que nascer, Deus teve que formar o corpo humano, formar o sangue, as células, ser humano como nós, mas não da forma que nós chegamos ao mundo, porque isso tem a ver com o pecado lá no Éden. Então, formou e Deus já sabia, essa criança, essas células sanguíneas aqui vai ser formado, gerado, vai formar um corpinho. Agora, como nós, vou precisar sim, emprestado do ventre de Maria, onde vai essa criança vai sendo gerada ali. Não tem nada a ver com você, Maria, e nada a ver com José. Isso é do Espírito Santo. Tanto é que esse menino, quando cresceu, ele nunca se referiu a Maria como mãe dele, né? Ele chegou até a dizer uma vez assim, que tenho eu contigo, mulher? Eu venho para tratar da causa do meu pai. Veja, ele era a palavra. Ele tinha entendimento, ele foi pegando entendimento, foi sabendo. Mas muito bem. Então, aí aquele tempo ali, porque Deus tinha que ter um propósito. Alguém tinha que morrer para nos trazer de volta à vida eterna. Tinha que ser o próprio Deus, né? Então ele já sabia o tempo que viveria. Jesus já sabia até a forma que ele morreria. Por isso ele estava tranquilo. Ele falou, derruba esse templo, em 3 dias eu levanto. Ele já sabia a forma que ele ia morrer. Então por isso ele não temia os acontecimentos. Eles tentaram jogar ele de uma barranceira abaixo lá para matar ele. Saiu, né? Lá os demônios queriam matar ele afogado. Ele sabia que não ia morrer assim, porque ele já sabia o propósito. Mas a grande questão é, Deus vem de uma eternidade e aparece na forma de Logos, ou chamado por alguns estudantes, Logos, corpo, palavra, teofania. Então, dali em diante, Deus é visto. Então, quando ele foi visto veja, ele é Abraão, ele apareceu a Abraão, ele primeiro chamou Abraão, foi falando com Abraão, deu visão a Abraão, depois ele aparece na forma de Melquisedeque para Abraão, olha ele aí, ó. Mas você que tem revelação sabe, é Jesus o tempo todo, ou seja, é Deus o tempo todo, irmão. É aí que as pessoas que creem na Trindade, quando vê essas manifestações de Deus, então elas começam a imaginar, assim, então veja bem, há uma dispensação de Pai, de Filho e de Espírito Santo, então tem 3 deuses. Tem 3 deuses. A gente não acha isso escrito na Bíblia, no Velho Testamento, nem no Novo, sobre a Trindade, mas a gente tem observado que, veja bem, ele chega até a orar, falar com o Pai e tal, então a gente está identificando aqui. Mas como seria essa explicação? Então ele diz assim, mas foi dito a Israel, escrito pelo próprio Deus, e diz, Moisés leva a lei para eles, e foi Deus que escreveu, o Deus de Deus escreveu, disse, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um único Senhor. Glória a Deus. Aí ele diz,
Então, muito bem, ele afirma que é o único Senhor. O Velho Testamento sempre afirma de um único Deus. Ele é o único Senhor. Então, mas ele é o único Senhor. Mas a gente percebe que tem ali umas manifestações. Então, é um único Deus, mas sendo três. Aí já começa, aí a mente começa né? É um único Deus sendo três. E um ao mesmo tempo. É 3 e 1? Não é 3 e 1. É como um cacho de uva? Não. São três com personalidade diferente. Aí você já... tem personalidade diferente. Ou seja, são três deuses, da mesma divindade, mesmo material, vamos colocar assim. Mas quando eu quero me identificar com eles, tem personalidade diferente. Tem Deus Pai específico, o Deus Pai específico, o Deus Filho específico, o Deus Espírito Santo. São três. Tá. Mas quero saber mais sobre eles. Mas quando eu me aproximo para saber melhor, eles são um ao mesmo tempo. Então ele é um. Não, mas eles são três. Porque ali usa a expressão, aí se dizer, é um mistério. Sim, é um mistério e que nunca será entendido. Porque não é um mistério escriturístico. Se são três, são três. 3 e 1, então é como um cacho. Se não é isso, então isso não é inconcebível a qualquer mente e não é algo que se recorre à divindade para saber. Isso é um mistério escondido. Não, irmão. Sabe de onde isso está? Isso está nos ensinos pagãos dos romanos que introduziram dentro do cristianismo. Na Bíblia você vai achar um Deus com 3 ofícios. Glória a Deus. Amém. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Não há 3 deuses, é um Deus. Então você vai, quando Isaías fala, ele não está errando. Isaías não está equivocado a atribuir a Jesus. É Isaías 9,6? 9,6. 9,6? Como está escrito aí? 9,6. Olha, o assunto aqui, a coisa é eterna, né? A gente vai para um lado e é difícil ficar. Mas como a pergunta é, afinal de contas, quem é Jesus? Né? Já que o irmão achou aqui mais rápido. Obrigado. Olha, Isaías 9,6. Lembrando que Isaías 9,6 ele fala da virgem, Isaías 7,14. Né? Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Muito bem. Agora Isaías 9,6 ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Muito bem, Isaías. Se um menino nasceu, está tudo certo. Isso aí nada de... Está bem compreensível. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Também, muito bem compreendido. E seu nome será maravilhoso. Tudo certo, Isaías. Conselheiro. Tudo certo. Deus forte. Um Deus forte nascendo, Isaías. Agora aí ficou meio, né? Como é que eu vou entender isso aqui? Um Deus forte. Aí Isaías vai mais profundo. Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Aquele menino, no ventre de Maria, sim. Agora você observe, lá está o profeta Isaías, como eu falei de João, observando. Lá naquele corpo de um tempo de vida. Agora, irmão, tem até o argumento de que, na explicação de alguns sobre a Trindade, eles dizem que Jesus veio do Deus eterno, do Pai, né? Do Deus eterno. Então, Jesus chega a dizer como ele tivesse uma filiação eterna. Isso é inconcebível, irmão. Quando você bota filho, filho eterno, não encaixa isso, né? Até na gramática, quando você bota filho, está dizendo um princípio. Aqui eles não estão dizendo de um filho eterno. Eles estão dizendo que quem nasce nesse filho é o eterno. Eles estão se referindo ao eterno, o caminho de Deus entre nós. Aquele logo, João parou ele lá e disse, João viu ele lá, ele mostrou João lá, João disse, eu logo. Agora que João disse assim, no princípio era o verbo, ou a palavra, ou o logo, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí ele fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí vem Moisés no livro de Gênesis e diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Veja, eles estão falando o quê? Porque ele estava ali, quando ele vem a forma aparente, então ele forma o céu e a terra. Só que ele está começando um caminho. Como eu disse, quando ele chama Abraão, né, lá da terra de Ur, né, começa a falar com Abraão, e daqui a pouco Abraão vai numa batalha, ele aparece Abraão como Melquisedeque.
Aí você diz, é ele? Ó, pode ver lá sobre Melquisedeque, acho que é Hebreus 7, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim. Ou seja, olha aí de novo, ó. Mas era uma forma teofânica ainda, ele desapareceu, né? Aí depois ele aparece, vai na casa de Abraão, aí já vai numa forma física. Não era Jesus, que Jesus não tinha nascido, ele está lá atrás. Aí ele come na casa de Abraão, tudo mais. Aí ele vai, fala com Sara da promessa, fala que Abraão teve o nome mudado, e Sara também, né? E depois Sara duvida, tudo mais e tal. Aí ele se refere e diz, ó, haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Mas Abraão, como um eleito do dia, logo identificou. Não, esse aí, esse homem, ó, Abraão chamou de meu Senhor. E Abraão cria no seu posto. Abraão, você está chamando de Senhor, você está vendo um homem, rapaz. Ele está até cansado, ó. Ele está precisando de água para lavar os pés, ele está precisando de comida. Você mesmo está identificando. Você diz, fica aí, recostar aí na sombra e come para fortalecer o vosso coração. Quer dizer, o físico de vocês está cansado. Eu não sei quantos quilômetros eles andaram. Deus, mais 2 anos. Mas estava num corpo físico que cansou. Estava com fome, com sede, precisava se refrescar e descansar numa sombra. E Abraão chamou ele de meu Senhor. Abraão chamando um homem de meu Senhor? Olha, irmão, Abraão viu que ali estava o Senhor. Estava no corpo humano, mas era o seu Senhor. É essa a revelação que a igreja tem hoje, irmão. Glória a Deus. De saber que Deus em suas etapas traz a revelação. Mas veja bem, então, aí está. Agora aqui, deixa eu ver se vai dar para a gente concluir. Olha aqui, eu vou direto aqui na Bíblia. Depois vocês leem essa mensagem em casa, irmão. O assunto é maravilhoso, né? Mas olha aqui a identificação. Uma grande leitura o capítulo. Eu vou aqui quando escreve as cartas aqui para as igrejas, olha aqui a identificação. Quando ele fala com João, Apocalipse 1 e versículo 12, ele está mandando João escrever as cartas, no 1, no 12, João vai e diz assim, ó, virei-me para ver quem falava comigo. É aquela voz de muitas águas, né? Eu estou adiantando aqui. Virei para ver quem falava comigo e virando vi 7 castiçais de ouro. Vamos ver o que João está vendo aqui. No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Quem parecia com o Filho do Homem no Novo Testamento? João deu essa descrição. Ele parece com o Filho do Homem. Quem era ele? Não é Jesus? Amém? Não é ele que é chamado Filho do Homem, né? Por isso João fala assim, aquele que está no meio de 7 castiçais de ouro, ele parece. A semelhança dele é do Filho do Homem. Aí ele começa a dizer, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelo peito com um cinto de ouro, sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Quando João olha para ele e vê tudo isso, João não resiste. Lembrando que João estava em espírito. Mas foi tão forte que João cai aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não tema. Olha aí, agora Isaías 43, nós não vamos ler lá, mas se você quiser ler lá, e junto lá, que Deus escreveu para Israel, mandou Moisés citar para Israel, que eu sou o Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não tema, eu sou o primeiro e eu o último. Amém. Quem está falando isso é o semelhante ao Filho do Homem. Então fica-se a pergunta, afinal de contas, quem é Jesus? Eu sou o primeiro e o último. Então pensa bem, vamos voltar aqui. Uma segunda pessoa da Trindade, se ele fosse, ele estaria excluindo os dois. O Pai e o Filho, no caso, se o Pai e o Espírito Santo, no caso, ele é o Filho. Vamos botar assim, as pessoas creem que são 3. Então os outros 2, ele tira todo o poder deles. Lembrando que Jesus em sua ressurreição diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não é dado todo o poder a nós, é-me dado. Então preste atenção na expressão dele, após a sua vida aqui de 33 anos e meio, e você vai entender porque os profetas falaram que ele era Deus forte, Pai da eternidade, e que
ele também foi Emanuel, Deus conosco, né? Aqui, ó, eu que vivo e fui morto, deixa eu voltar aqui, vi cair aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não tema, eu sou o primeiro e o último. Se foi em Isaías 43, essa expressão está lá também dita por Jeová, né? Antes de mim nenhum Deus se formou, nem após mim haverá. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Olha aqui o Filho falando também, olha o problema que você vai encontrar no céu, quem é que vai realmente governar, quem é que realmente é Deus, se você atribui a divindade, três deuses, né? Coloca que dentro da divindade existem três deuses da mesma substância e sendo um ao mesmo tempo. Que confusão, né? Mas muito bem, vamos lá. Não teme, eu sou o primeiro e o último. Agora, quem é esse que está falando que é o primeiro e o último? Isso deve ser Jeová, pastor. Lá de Isaías 43, lá daquele que disse para Moisés, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Está certo, ele é o primeiro e o último. Vamos ver aqui, olha o versículo 18. Eu que vivo e fui morto. Quem vive e foi morto? Quem foi morto? Jesus. Então é Jesus que está usando tal expressão, tá? Aí, legal. Eu que vivo e fui morto. Então, rapaz, e agora, como é que vai ficar? Sabe o que ele está dizendo para nós? Eu sou Deus. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Aí fala dos mistérios e tudo mais. Mas como o nosso assunto aqui é sobre quem é Jesus, aí então eu vou terminar com esse, eu disse para o irmão Benedito também ler aqui em essa visão que João tem dele aqui em Apocalipse capítulo 4, né? Olha aqui, João entra em Apocalipse capítulo 4, então veja, se ele era apenas um profeta, João disse que aquele que ele viu lá, em Apocalipse capítulo 1, ele era semelhante ao Filho do Homem, era Jesus, e ele mesmo se identifica, eu que vivo e fui morto. Ele teve um período que eu passei, que eu morri, né? Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Então ele está se identificando. Eu sou aquele lá, ó. Vivi lá há 33 anos e meio. Sou eu. Estou vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, olha o que ele está dizendo. Agora aqui em Apocalipse capítulo 4, que as pessoas continuam às vezes observando, não, rapaz, vocês estão... Tentei sim. Porque ele disse assim, eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, tá? Só que você deve continuar lendo, né? Fique convosco para sempre. João 14 ali, né? Vê ali, do 9 em diante. Para que fique convosco para sempre. Aí ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não vê e nem conhece. Não pode receber porque não vê nem conhece. Mas vós recebereis, que habita convosco. Como que o Espírito habitava com ele? Era Jesus. Habita convosco que estará em vós. Aí você diz que Jesus é um Deus Filho, né? Aí Jesus falando como Deus Filho, ele diz assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, o único que pode nos deixar órfão é Pai. Olha quem estava falando na boca de Jesus. Olha a pergunta de Filipe em João 14, versículo 9. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Que o Senhor está falando do Pai, o Pai que está em mim, que faz as obras, em outras palavras. Mostra aí para a gente aí. Mostra aí, vai bastar. A gente vai... Aí a resposta da boca de Jesus para Filipe. Estou há tanto tempo convosco que não tenho me conhecido, Filipe? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja bem, Deus estava num período, numa dispensação de filhos, para nos trazer de volta. Ele teve que, a natureza humana, o divino uniu-se ao humano. Mas olha aqui, vamos olhar aqui o final e a gente termina com Apocalipse capítulo 4. Olha aqui já terminou as eras da igreja, tá bom? Aqui já terminou, todos os mistérios já foram revelados. Preste atenção que Apocalipse capítulo 4, ele está depois, o acontecimento de Apocalipse capítulo 4, está depois de Apocalipse capítulo 5, que você vai notar que no Apocalipse capítulo 4 ele vê trono, ele vê relâmpago e tudo mais e tal, você vai encontrar ali. E no capítulo 5 ele vê um livro na mão do que está assentado, e vê um cordeiro, e abre, desata os selos. Então o fato do 4 estar aqui antes do 5, claro, numericamente, mas o assunto do 4 é depois do 5, você vai ver pelo relato que ele dá aqui. O profeta fala sobre isso e é verdade. Olha aqui,
Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Se você tem alguma dúvida sobre a divindade, sobre a Trindade, ou quem é Jesus, então você vai à Bíblia, à Escritura, e leia sobre isso. Desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, você vai encontrar sim expressões como façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus e o Logo, Deus e sua família, né, estavam ali. Mas muito bem, você vai encontrar Jesus dizendo, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando de ofícios, e eles batizam em Atos 2 em nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontra também lá no batismo de João, que ele disse que, alguém até perguntou isso para o irmão Brano, para que respondesse aquela questão de que Jesus sendo batizado, uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, e um espírito em forma de pomba pousa sobre ele. Então ele diz que ali estava o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E esquece que Deus pode, da forma poderosa que ele tem, ele se manifesta e ele fala sobre esses ofícios. Tanto é que em João 3, na conversa com Nicodemos ali, parecendo com Nicodemos, ele fala assim, João 13, se eu não me engano, ele fala assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Se você puder entender isso aí, você entenderá aquela manifestação lá. Porque se o Filho do Homem estava ali na terra, Jesus não tinha nem morrido, não tinha nem sido crucificado, não tinha sido ressuscitado. Ele disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem, que ele sou eu, ou em outras palavras, eu, Jesus, chamado Filho do Homem, que está no céu. Ele disse, você está aqui, rapaz, você pode até encostar a mão em você, você está aqui, está dizendo que está no céu? Olha quem estava nele. Aí Jeremias vem e diz assim, Deus usando a boca de Jeremias, a minha presença enche os céus e a terra. Glória a Deus. Então era ele naquela manifestação da pomba, a voz no céu e aquele corpo para ser lavado, para ir ao sacrifício, era uma vindicação. Ore, irmão, como a revelação pelo Espírito Santo é de suma importância para a igreja do Deus vivo. E te dá segurança, e as portas do inferno, do engano, não prevalecem contra você, é você que prevalece contra ela. Amém. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, muito bem, irmão, você que tem dúvida sobre isso, olha aí, a porta aberta no céu. Agora vamos tirar toda a dúvida assim. Agora a gente vai ver os três ali, e sendo um ao mesmo tempo, mas tem personalidade diferente, tem que ter um lugar para cada um deles ali. No trono, cada um deles está ali, mas identificando, porque segundo a Trindade, a explicação da Trindade é três sendo um, três Deus distinto, olha aí, né? Com personalidade diferente, mas sendo um ao mesmo tempo. Então a gente quer ver essas coisas ali, pela Bíblia, essa distinção, essa separação, como explica os teólogos, há anos e anos vem explicando isso, e assim, tentando explicar isso, trazendo esse argumento, mas recorrendo que a explicação disso é sobrenatural, não dá para explicar. Então vamos até a Bíblia e vamos ver o que João viu, porque essa é uma revelação de Jesus Cristo. Amém. Então é Jesus que está te dizendo o que você vai ler, tá bom? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que uns tronos estavam no céu, e uns no céu assentados sobre os tronos. Amém? Olha a pegadinha. Então vamos ler corretamente? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Tudo bem, um trono, mas pode ser que esse trono tenha uma forma especial, está ali os três deuses para identificarmos, né? Que são três deuses, personalidade diferente, e senão ao mesmo tempo. Então, muito bem. Um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Amém? Aleluia. Então, veja bem. Aí ele continua falando, olha as expressões dele. E o que? Então, não é eles, para confirmar que era um e um trono. E o que estava assentado, não assentados, olha aí a expressão, o que estava assentado não eram, era na aparência, semelhante à pedra jaspe, e de sardônia, e um arco celeste, olha aí o arco celeste de novo, olha aí a visão lá do Apocalipse capítulo 1, o arco celeste estava sobre a sua cabeça, olha aqui a identificação, olha irmão, a escritura é linda, ela é perfeita, se você deixar o Espírito Santo te guiar pela Bíblia, irmão, você vai ficar maravilhado, a Bíblia foi escrita para os eleitos de Deus. Sardônia, o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono, tá bom?
do trono havia, agora sim, agora preste atenção nisso aqui, e ao redor do trono havia 24 tronos, mas preste atenção, que eles estavam ao redor do trono, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de veste branca e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Muito bem, agora vimos um trono ali, e um assentado sobre o trono, e somente um, não tinha três, nenhum com aparência de três, não, um sendo três ao mesmo tempo, tá? E esse que estava sentado ali tinha um arco celeste sobre a cabeça, tá bom? Então ele é aquele lá de Apocalipse capítulo 1, e Apocalipse também desce do anjo forte quando desce com arco celeste, então está identificando. Muito bem, agora no finalzinho aqui, que vai falar desses tronos que estão juntos, ao redor do trono, e você vai ver que eles não eram deuses não, tá? Só tem um Deus ali com o trono. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 9, eu estou adiantando aqui. Depois você lê tudo em casa, é só um 11 versículo só, tá? Ó, aqui, ó, versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões, aqueles 24 tronos, tá, que estavam sentados ali, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, viu? Então aquilo ali era uma posição de 24 anciões que estavam ali, mas para provar que eles não eram Deus e que Deus estava sentado naquele trono, eles prostraram para adorar aquele que estava sentado sobre o trono. Então os 24 anciões prostravam-se diante do que, olha aí, um só, do que estava assentado, um só, sobre o trono, um trono só, e adorava o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, senhores. Viu? Muito bem, viu? Pegou aí, né? Digno és, Senhor. Amém? Glória a Deus. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por sua vontade são e foram criadas. Amém. Essas expressões aqui dos 24 anciões, de todos que estavam ali, não tem uma escritura se referindo a Jesus aqui sobre, eu não sei se é Colossenses, talvez Marquinhos, alguém pode pegar aí, né? Por ele, tu criaste todas as coisas, por tua vontade, acho que é Colossenses, né? Então a expressão é exatamente assim, com algumas coisas aqui, ó. Porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. Eu acho que é Colossenses, veja que vocês conseguem achar para mim, para a gente terminar, para você ver as expressões deles, identificando de novo esse assentado sobre o trono como Jesus. Eu creio que acho que é Paulo falando, se eu não me engano ali, que ele é a imagem de Deus invisível, ele criaste todas as coisas, alguma coisa assim. Vê se vocês acham aí, para a gente cantar um hino. Oi? 4:11. É Apocalipse 4:11? Porque tu criaste todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Não, justo. Então, mas aqui, isso aqui, ó. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas por sua vontade são e foram criadas. Sim, Apocalipse 4:11. Mas tem uma escritura no Novo Testamento se referindo a Jesus. Colossenses 1:16. Lá, vamos lá, Colossenses 1:16. Obrigado, Oscar. Aí a gente vai conectar com isso aqui. Aí você vai dizer: irmão, as escrituras, elas são lindas e o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Deixa eu voltar aqui. Colossenses 1:16, é isso, Luiz? Isso. Vamos lá. Cadê? Tessalonicenses, né? Colossenses 1:16. Segura aí e vou ler 1:16 e vamos ver com. Você não está dizendo a mesma coisa de Apocalipse. Olha aí. Colossenses 1:16. Eu vou ler do 15, que está falando de Jesus, né? Vou ler do 14, tá bom? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem é esse, não é Jesus? Amém? Agora 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora olha o 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visível e invisível. Sejam tronos, sejam dominação, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Amém.
Agora, versículo 11 do capítulo 4 de Apocalipse. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Olha ele aí de novo. Palmas para você. É o mesmo. É o mesmo Jesus. Amém? E, irmão, resumindo aqui, como disse o profeta, a maior revelação da Bíblia é essa aqui. Mas eu sobre as eras, sobre... A maior revelação da Bíblia é essa aqui, a revelação de quem é Jesus Cristo. Amém. Se essa revelação desceu à tua alma, irmão, foi Deus que te revelou. Amém? Então isso é maravilhoso, nós ficamos agradecidos a Deus. Vejam, então, entre nisso. Então, aonde ficam os argumentos? Aonde estão os três deuses? Como alguém disse, que foi até engraçado, mas não fala isso por gracejo, né? Aonde fica um Deus menor, o Jeová Júnior? Olha, então ele tirou, acabou com tudo, né? Aonde fica um profeta, apenas um profeta? Aonde fica segunda pessoa da Trindade? Ele acabou com as duas. Ele terminou com as duas, ele está ele, e a honra é dada a ele. E quando eles falam dele sentado no trono, ainda se refere à carta de Paulo, Colossenses 1 e 14, 16, né? Está usando a mesma expressão. E João já disse, olha, ele é semelhante ao Filho do Homem. E as expressões todas, você diz, rapaz, a Bíblia responde a Bíblia, né? A ideia de que, ora, veja bem. Então, quando não é escriturístico, não há base escriturística para responder. Mas quando é Deus, ele te guia por toda a palavra. Ficamos de pé. Será que dá para a gente cantar aquele hino de novo? Que Miriam cantou aqui. Eu gostei daquele hino. Eu estava lendo hoje, né? Lendo o livro de São João. Quer o microfone? Fica melhor? Não, você lê aqui. Sobre a incredulidade de Tomé. Eu estava lendo hoje isso aqui, né? O Tomé estava duvidando de Cristo. É do versículo. É São João. São João. Aqui. Do 20. Não. Onde está marcado aqui, ó. O verde aí, né? Passou. Deixa eu voltar aqui. Vamos ficar de pé. Após a leitura a gente vai cantar. Vê se acha esse hino aí, para a gente cantar o hino que nós cantamos no início. Capítulo 20. Aqui. Versículo 20 e 20. 20, 28, é isso? 20 e 20. Onde está marcado aí? Verde. Aqui, ó. 28. Tá. 28. São João, quando Jesus ressuscita, né? Ele parece para eles. Aí Tomé vem, né? E tem dúvida, né? Aí depois, aqui São João 20, 27, 28, depois disse a Tomé, Jesus fala com ele, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Olha o que Tomé fala, como judeu. Tomé vem e diz no versículo 28 do capítulo 20. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Amém? Veja a identificação. Falando de Jesus, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos cantar esse hino. Então, qual é o número dele? 289? Eu não sei. Você. Cantar esse hino, logo após a gente vai estar. Está aqui em dó, né? Quão glorioso, né? Cadê os músicos do instrumento aí? Daniel, Carlos. Quão glorioso cristão a pensar nele. Cante para ele, bata a palma, adore a ele. Ele te amou tanto. Veja, a Bíblia não é um livro fechado para você, é um livro aberto, né? Quão glorioso cristão a pensar nele. A cidade Que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso, pensa a multidão.
mesmo dia que a terra encherá de teu lar, e nas a paz das doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Tem dores que levem à morte, se constante não voltem atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verá. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos aqui. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória no além. Não almejas viver, amigo, essa formosa Jerusalém. Não almejas viver, amigo, essa formosa Jerusalém. A última vez. Não almejas viver, amigo, nessa formosa Jerusalém. Palmas para Jesus. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti e podemos compreender, Pai, apesar de nossas falhas e fraquezas, que nós temos a ver com esse plano, ó Deus. Porque na verdade, Pai, palavra de um profeta, de um pastor, de um homem, não poderia nos fazer ver o que nós podemos ver. Eles podem ensinar as verdades de Deus, como disse o profeta, um estudo minucioso sobre as Escrituras e assim por diante. Mas ele disse que é necessária a revelação do Espírito para que você possa entender essas coisas. E essa irmã e esse irmão podem compreender ao ponto de dar amém para a Escritura. Então o teu Espírito está tratando com ele e com ela, Senhor. Isso mostra que o livro foi escrito para você também. Que você estava na economia de Deus. E que Deus sabia que você aceitaria essa mensagem do dia. Glória a Deus por isso. Isso não pode ser compreendido por uma mente intelectual. É preciso a revelação do Espírito. Glória a Deus, aleluia. E mais uma vez se cumpre a Escritura, que ele pode dizer à irmã Sirlene, o irmão ali, o irmão Scalo, o irmão Felipe, o irmão Viviane, cada irmão aqui, o Espírito Santo pode lhe dizer: o que te revelou isso não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra ele tem edificado a igreja, a revelação de quem é Jesus Cristo. E hoje nós podemos confirmar pelas Escrituras e a revelação de Deus mostrando pela Bíblia que Jesus Cristo é o único verdadeiro Deus e a vida eterna. Que não há três deuses, mas um Deus com três ofícios. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Aleluia, aleluia por isso. Senhor, obrigado. Continue conosco, leva-nos em paz para os nossos lares e que cada um de nós possa ir meditando e dizendo: preciso ler mais das Escrituras, das mensagens. Esse livro foi escrito para os filhos de Deus. Ó Deus, que tempo que nós vivemos, tão enganoso, tão confuso, mas um povo andando na luz do dia, na luz do entardecer. Muito obrigado, Pai. Em breve estará dando um arrebatamento, porque o Senhor já desceu com alarido, e vai vir a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e nós iremos embora para casa. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão. De passar nessa terra, um pouco tempo aqui estarei. Terça-feira
Segunda-feira estamos aqui de volta, tá, irmão? Sou peregrino, estrangeiro, na neva cansa o dia voltar. Seu sangue o caminho tem claro, roga ao meu lugar que sair. Abraçarei seus amados, Deus Jesus voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho a minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho a minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Sou de uma linhagem escolhida, de nação santa sem igual, povo que Deus tem adquirido, e sacerdócio vive real. Eu não pertenço a esse mundo, venho de um reino celestial. Minha família tá me esperando, logo com eles se encontrar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho a minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Amém. Glória a Deus por isso. Deixa a irmã Giane vai dar o testemunho no domingo que vem, é isso? Então, irmão, vamos fazer o seguinte: a irmã Giane está com um testemunho para dar. Então, domingo que vem é o dia de ceia. Então, vamos começar o culto às 5. Cadê Charles? Pode ser? Então a gente começa às 5 horas, né? Quando for ali para às 5, 5h20, 5h30, aí a irmã dá o testemunho. Aí depois o Marquinho ou dos Carlos, eu não sei. Domingo é com eles, né? Ou um na terça, outro na quinta. Tem Julinho também. Mas aí depois a gente vai entrar na mensagem mais cedo, tá bom? Como é culto de ceia, né? Então fica assim, tá bom, irmão? Aí a gente começa às 5 horas. Então o culto de ceia vai começar às 5. A gente vai resumir para não terminar tarde também, tá bom? Deus abençoe, está terminado. E no sábado o culto lá, tá? A gente vai chegar um pouco mais cedo lá, os que puderem, né? Principalmente assim, o culto não vai começar
O Carlos falou às 6, né? 5h30, isso? Por exemplo, o culto não é preciso toda a igreja chegar nesse horário, né? Os irmãos que querem dar uma olhada lá no terreno, aí sim, chega esse horário. Os demais vão ser 7 horas, né? Chega um pouquinho antes das 7, 10 para 7, alguma coisa assim. Tá bom? E ore pela reunião. Deus abençoe. Está terminado então, em nome de Jesus. Terça-feira vai ter culto aqui, 7 horas, tá?